Bom dia, meus ouvintes, a graça e a paz a todos. Nesta manhã eu vou deixar uma palavra de reflexão para a tua vida e Deus vai falar hoje conosco no livro, na carta, aos Efésios. E Deus falou muito ao meu coração nesta manhã, E eu creio que Deus também falará ao coração, de todos aqueles que estão dispostos a parar um tempinho para ouvir a palavra do Senhor. Fica nesse vídeo até o final. Deus tem algo para a tua vida. Talvez a oração que você pediu a Deus, a resposta que você pediu a Deus em oração. Talvez você está precisando de uma palavra que possa fazer com que você siga adiante no teu propósito, no teu chamado, e talvez você está ali preocupado, que algo não está indo muito bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, esta carta, Paulo ele começa a alertar os cristãos daquela época para ficar atento com o mundo espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo como o mundo está, como as coisas estão ocorrendo, está acontecendo, e muitas vezes nós ficamos ali, parado de frente a uma TV, de frente a uma rede social, simplesmente vendo as coisas passar diante dos nossos olhos, e muitas vezes nós não tem aprofundado na palavra de Deus para a gente suportar os dias difíceis, os dias mal da igreja do Senhor. Então, nessa manhã, nós vamos viajar por esse livro aqui de Efésios, É uma carta do apóstolo Paulo, aqueles cristãos daquela época, mas ela se renova como se fosse para nós hoje, Como se o Senhor estivesse nos aconselhando através dessa carta, E essa carta aos Efésios, ela foi escrita 60 anos depois de Cristo, Mais ou menos 60 anos depois de Cristo. E fala que Efésio foi um dos locais aonde Paulo ficou. Ele ficou em Coríntios, mais ou menos em Corinto, um ano e meio, ali trabalhando, pregando e evangelizando. Mas fala que em Éfeso ele ficou 3 anos, no seu ministério, naquele local, evangelizando, pregando a palavra, instruindo os cristãos daquele tempo ali, E eu vou ler em Efésios, o capítulo 6, a partir do versículo 10, falar sobre as armaduras de Deus na vida, dos cristãos, na nossa vida, como nós podemos, se preparar em oração, em vigilância, mas também estar atento, o que a palavra de Deus está nos orientando a fazer. Em Efésios 6:10 está escrito assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta. Observa que o apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo de Jesus Cristo, ele era soldado. Ele conhecia bem qual era, os apetrechos que ele precisava usar, as vestiduras de um soldado.
Aqui ele vai falar que um soldado, ele precisa de um capacete, ele precisa de uma coraça, ele precisa, né, de um escudo, ele precisa da espada, ele precisa de um calçado apropriado, ele precisa de um cinto, né, aonde possa guardar, né, todas as coisas necessárias para a batalha. E na vida espiritual também, ele compara que o crente precisa também estar revestido. Quando ele fala que precisa nós usar o capacete da salvação, porque quando nós oramos e apresentamos a nossa mente, porque é pelos nossos olhos que é a janela da alma, é onde que a gente olha, vê e muitas vezes algo penetra para a nossa mente e desce para o coração. Usar o capacete é quando estamos revestindo em oração a nossa mente, né? Colocando porque os nossos ouvidos que estão ouvindo, o que os nossos olhos estão olhando, o que a nossa boca está falando, né? Ou ali pedindo proteção de Deus, né? Para que nós seja revestidos no que vemos, no que ouvimos, no que falamos. E quando colocamos esse capacete da salvação em oração pela nossa mente, ali nós estamos sendo protegidos. Quando ele fala, coloca, né, a coraça da justiça, é protegendo nossos órgãos vitais, protegendo o coração, é nos protegendo das amarguras, protegendo de palavras que muitas vezes vêm para ferir, para machucar. Quando ele fala para nós colocar a coraça da justiça, é proteger, né? Todo no soldado é os órgãos, né? Mas aqui Deus está falando de proteção sobre o nosso coração. Quando ele fala de colocar o cinturão da verdade, o cinturão é que segura as vestes do soldado, é algo que protege, né? As vestes têm que estar seguras, irmãos. Nossas vestes espirituais precisam estar firmes, precisa estar ligado, precisa estar preso em nós, né? As nossas vestes espirituais em oração, segura pelas mãos do Senhor. E quando ele fala calçar a sandália do Evangelho, precisamos estar firmes na palavra de Deus, precisamos estar ali calçado pela palavra de Deus, na proteção. Os Salmos vai dizer que os Salmos 40 fala que ele colocou nossos pés sobre uma rocha e nos ungiu. Né? Então, nossa rocha é Jesus Cristo, nós precisamos estar calçado a sandália do Evangelho, firme numa rocha. E também quando ele fala a espada, né? A espada, né? É a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é a espada do cristão. Então precisamos estar revestidos, né, de tudo isso que o apóstolo Paulo tem nos falado como soldado de Cristo. E o escudo da fé? O escudo da fé ele é colocado nesse braço para proteção, porque se vir um contra-ataque dos dardos inflamados do inimigo, não atingirá nós. Então precisamos estar firmes na oração, pedindo ao Senhor Jesus que Ele vai à frente, orando, nos guardando, nos limpando, nos purificando, guardando nós mesmos de todo ataque, contra-ataque do inimigo. Então, se você observar, quando tem aquela eu esqueci o nome agora, mas é quando vai para uma proteção, né? Vê que coloca aqui os guardas ou policiais colocam o escudo para contra-atacar, né? E não ser atingido. Então, nesse momento, meus irmãos, a palavra vai dizer que nessa palavra nós estamos aprendendo por meio desse texto sagrado sobre a necessidade de nos revestir de todas as armaduras de Deus. Todos os exércitos do mundo cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. As nações mais ricas e até as mais pobres estão em busca de armas potentes e poderosas para se proteger do inimigo, tanto se defendendo como atacando com eficiência o oponente. Da mesma forma, o cristão deve se revestir das armaduras espirituais mais poderosa e potente que existe para vencer todos os seus inimigos e adversários. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principado e potestade, contra as hostes malignas, né, que está sobre este mundo. E a palavra vai nos dizer, meu irmão, que vou falar um pouquinho sobre as necessidades de se revestir da armadura de Deus. A necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme.
mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, o maior é o que está em vós do que está no mundo. Então, o maior que está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A nossa fé tem que ser inabalável de crer que por mais que está um caos, por mais que tem muitas coisas que está tirando o sono, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior, irmão. Confiamos no nosso Deus. Quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, esta foi a resposta de Ezequias: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Irmãos, Jesus é conosco, Jesus é com a igreja dele. O Senhor está nos guardando e nos livrando. Então, se nós andar certinho, como a palavra do Senhor está nos instruindo, em orando, em vigilância, se convertendo dos maus caminhos, desviando do pecado, o Senhor vai nos guardar. Aqui está escrito também em Lucas 11, 21 e o 22, Jesus diz que quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente, que desarmou a Satanás, nos libertou do império das trevas. Então não confia no dinheiro, não confia na mansão que você mora, não confia nas fechaduras, né, de primeiro mundo na sua casa, que ninguém possa entrar. Se Jesus não estiver no centro, né, da sua casa, no centro da sua família, se estiver no centro da sua vida, é em vão os que trabalham, né? É em vão os que faz fortaleza, confiando que a fortaleza feita pelo homem está guardado. Nós estamos guardados pelas mãos poderosas do Senhor. E mais adiante, em Lucas 10, 19, o Senhor Jesus Cristo diz: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Só quem já venceu o diabo é quem tem poder suficiente para nos fazer também vencedor de Satanás. Jesus, ele foi o único que venceu. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou dos mortos. E ele subiu aos céus. Ele está à direita do Pai. Ele está lá preparando lugar para levar a sua igreja, o seu povo. Ele é quem nos guarda. Em 2 Coríntios 6, o versículo 7, Paulo afirma que devemos nos equipar da palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, Paulo ele fala para a igreja em Éfeso, né? Vestir as vestes espirituais. Em 2 Coríntios 10, 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas espirituais da maldade. Em Efésios 6,11, a Bíblia nos orienta a nos aconselhar e nos aconselha dizendo: revesti-vos de todas a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Também em Efésios 6,13, a Bíblia nos reforça mais ainda, dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Então, nós estamos guardados, igreja, você, nós, a igreja do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está guardado pelas mãos poderosas do Senhor. Então, a armadura pode ser definida como um conjunto de armas que forma uma vestimenta de guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para um soldado no campo de batalha. Estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais
cuidado da carne em sua concupiscência. Então, nós precisamos estar revestido de Jesus Cristo, nós precisamos estar revestido pela palavra do Senhor, que nesta manhã, que a mão poderosa do Senhor possa estar te guardando nesse bairro, nessa cidade, nessa rua, aonde você está no seu trabalho, dentro do seu carro, nas estradas. A mão poderosa do Senhor está te guardando. Então, nessa manhã, irmão, receba essa reflexão nas cartas de Paulo ao povo de Éfeso, né? Que está em Efésios 6, 10 ao 20. Então, irmãos, medita nessa palavra, revista das armaduras espirituais. Ore sem cessar, consagre a tua vida ao Senhor quando levantar da tua cama, quando você for deitar, apresenta a sua vida, a sua família, o seu lar. Não confia na força do teu braço. Nós não somos nada sem Jesus. A força do homem sem Cristo, ela leva muitas vezes o homem a cair, né, e a perecer. Mas quando você confia em Jesus Cristo, você já é mais do que vencedor. Então, nessa manhã, revista das armaduras do Senhor, apresenta sua mente ao Senhor, apresenta, né, seu coração ao Senhor, apresenta seus pés ao Senhor, por onde você pisa, por onde você anda, apresenta a sua casa, a sua família. Aqui quem vos fala é missionária Ione, aqui da Bahia. Eu tenho feito um trabalho aqui no sertão, eu tenho trabalhado aqui levando o evangelho às pessoas, eu tenho assim feito a obra de Deus neste lugar e Deus tem manifestado neste lugar. Deus tem nos dado livramento à minha casa, Deus tem protegido. Então, meus irmãos, se essa palavra falou do teu coração, não guarda para você, envia para o seu amigo, envia para o seu parente, envia para aquele vizinho que está precisando ouvir essa palavra nessa manhã. As mãos poderosas de Jesus vai te alcançar nesta manhã e você já é mais do que vencedor. Essa batalha que está acontecendo na tua vida, você vai passar por ela dando glória a Deus e logo lá na frente você vai ver a bonança do Senhor, porque toda vez que levanta algo para tentar atingir a vida de um cristão, para tentar tirar o brilho do cristão, o Senhor também vai entrar nessa causa e vai fazer você ser mais do que vencedor, e a vitória virá, e a vitória será grande, irmão. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então essa luta que você está passando agora é porque Jesus tem algo grande na tua vida, e quando esse algo grande está perto para acontecer, o inimigo muitas vezes vai tentar tirar o brilho, vai tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria, mas você já venceu em nome de Jesus. Receba esta palavra, e eu vou orar contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida do teu filho, da tua filha. Pai, tu tá vendo a luta que ele está passando, a luta que ela está passando. Às vezes tem olhado para os lados, não tem encontrado uma saída, mas nesta manhã a palavra do Senhor está dizendo que basta revestir das armaduras espirituais do Senhor, o que é a oração, a vigilância, se converter dos maus caminhos, se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Ele vai ouvir da santa habitação, vai perdoar os pecados e ainda vai sarar a terra onde ele está morando, vai sarar a rua e o bairro onde ele está morando, que todo o mal que está perseguindo essa família, que todas as batalhas e lutas que eles têm passado, em nome de Jesus, o Senhor já está entrando nessa peleja, nessa causa. Assim eu creio. Receba essa vitória, meu irmão, receba essa vitória, minha irmã. Essa luta já está passando e o Senhor é contigo. Amém?